Do 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 do. Do 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 do. Do 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 do. Bem-vindo ao podcast, onde a fé nos une entre irmãos em comunhão, onde o amor nos envolve. Com Cristo ao nosso lado, somos luz na escuridão. No podcast há esperança em cada coração. Entre irmãos, no podcast encontramos paz na comunhão. Nossa força se faz. Com Cristo ao lado, nosso guia fiel. Entre irmãos, no podcast rumo ao céu. Seja bem-vindo para mais um episódio aqui do nosso podcast Entre Irmãos. É sempre uma honra e uma alegria tê-los aqui conosco, nesta mesa aqui, que só traz papos que vão edificar a sua vida, edificar a sua casa, edificar a tua história. Afinal de contas, um papo em família, um papo entre irmãos. E como a gente sempre começa toda semana, eu quero começar agradecendo aquelas pessoas que acreditam nesse projeto, aquelas pessoas que incentivam o nosso trabalho de evangelização pelas redes sociais, incentivam o nosso trabalho de evangelização pela internet e que também acreditam no trabalho social que a comunidade faz. E essas empresas parceiras são Visual Corte Laser, que fez todo esse cenário, todo esse projeto aqui pra gente, Depósito São Cipriano, Edip Peças Automotivas, Timpani Aparelhos Auditivos, ABS Infraestrutura, Vanessa Betarello, corretora e avaliadora de imóveis, Eversafe, Rodonaves, Ariane, cantador, fotografia e design social media. E, claro, o nosso produtor aqui, JS Audio Media, o nosso amigo Jandim aqui. Se você está procurando um lugar para gravar o seu podcast, gravar o seu programa e não tem um estúdio legal, não tem os equipamentos legais, pode entrar em contato com a gente. Esse espaço, os equipamentos, todos eles estão para locação e, num preço pititinho, que é só para ajudar aqui a manutenção do nosso espaço, para ajudar a manutenção do nosso trabalho. Então pode entrar em contato, o telefone está aí na descrição do vídeo e vai ser um prazer recebê-los aqui em nossa casa. E eu quero começar hoje já dando bom dia, né? Eu ia falar boa tarde, mas não sei qual horário que você está assistindo aí, mas dá o alô aqui para o nosso fundador, aquele meu parceiro de mesa, toda semana aqui conosco. Irmão Francisco, seja bem-vindo para mais esse episódio. A gente resolve. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? É o nosso agradecimento a você, nosso telespectador, que sempre nos acompanha aqui pela nossa rede. E hoje estamos aqui, com a graça de Deus, para mais um programa. É isso aí, mais um programa. Encerramos, né, irmão Francisco? O mês vocacional, já damos o pontapé inicial no mês da Bíblia, já falamos um pouquinho também sobre a questão da saúde mental, da importância. E hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre o trabalho com os jovens, né? Então aqui, junto conosco, sentada à mesa, a nossa convidada hoje, Daiane, seja bem-vinda. E é muito bom ter você aqui para falar um pouquinho desse, pelo que eu ouvi, né, que a gente estava conversando, o movimento voltado para jovens mais antigo da nossa cidade, que é o SENE. Seja bem-vinda. Oi, pessoal, muito obrigado pelo convite. Fico muito feliz de estar aqui falando um pouquinho desse movimento que muda tantas vidas, que mudou a minha vida e a de muitos jovens. E vamos começar com a pergunta derradeira do irmão Francisco, né? Que ele sempre faz e deixa as pessoas sempre assim de cabelo em pé. Não, mas ela vai ser tranquila, né? Quem é Daiane? Primeiro é Daiana. Daiana. E eu falei Daiane também. Eu perguntei aqui, ó. Daiane. Eu falei, gente, é Daiana ou Daiane? Ele pegou e falou assim, Daiane. É Daiana. Tá vendo? Vai acreditar em mim. Bem feito. Primeiro que é Daiana. Eu tenho 30 anos. Faço parte da Paróquia São Sebastião desde os meus 8 anos de idade. E desde então sempre fiquei por lá mesmo. Faço parte do movimento de Jovens SENE, fiz o encontro em 2009. Em 2017, entramos para a coordenação e estamos até hoje. Eu estava comentando com o Marcão aqui que esse ano é o último ano meu na coordenação do movimento, mas que vou continuar, né, participando normal, só me afastar dessa parte de coordenação para que a gente possa dar uma renovada no movimento. Mas a minha parte profissional, sou proprietária de um pet shop, né, na cidade há 2018, 7 anos. Ó, que bom.
Eu sempre trabalhei com isso, né? Com os animais e tudo mais. Mas também tem uma loja de camiseta católica agora, né? Então, assim, essa sou eu. A empresária. Daiana, Empreendedora. Empreendedora. catequista também. Ela já vai sortear um banho de taça depois. Bom, tem uns irmãozinhos da comunidade. Brincadeira. Olha só. Brincadeira. Ô, Daiana, mas assim, falando do Sene, né? Nós estamos aí, agora nesse próximo final de semana, acontece o Sene. Que número que é esse Sene que vai acontecer? Né? E fala um pouquinho para nós, é claro que a gente não pode revelar os segredos, mas o Sene é voltado para quem? Qual o foco? O Sene, né, foi fundado em 1977. Ele era feito em Brodowski. Aí depois migrou para São Sebastião em 1993. E esse ano é o 35º encontro. Aqui na São Aqui Sebastião. na São Sebastião. É que a gente parou por conta da pandemia, né? Mas é o 35º encontro esse ano. O Sene é voltado para jovens a partir de 15 anos, para que eles possam ser, como a gente carinhosamente fala, ser apresentado a eles o primeiro amor. Né, ser apresentado para eles aquele Jesus que nós conhecemos, né, aquele Jesus que nós vivemos, aquela fé que a gente prega e que a gente vive da Igreja Católica. Então, o Sene é um abrir de portas. O Sene em si é isso, é um abrir de portas. A gente pega esse jovem que está começando ali, porque ele fez primeira Eucaristia, fez Crisma, e a partir desse momento apresentar uma nova forma de ver a igreja, né? Porque muitas vezes a gente, infelizmente, né, hoje em dia, eu como catequista falo isso, o Marcão também, né, catequista, então a gente vê que o jovem, ele faz a primeira Eucaristia, a Crisma e some. E o Sene tem essa intenção de que aquilo fique engajado, que o jovem se engaje dentro da igreja, né? Que depois do encontro, ele faça outros encontros, que ele entre para a comunidade, né? No caso, a São Sebastião, para que ele possa se tornar um leitor, um ministro, um catequista. De outras pastorais, Isso, o Sene, na verdade, é um abrir de portas, para que depois disso ele possa caminhar com a igreja. A gente realmente apresenta esse Jesus de uma forma diferente, de uma forma mais acolhedora. Então, por isso que a gente fala apresentar o primeiro amor, para que ele se apaixone de verdade por Jesus e que ele realmente queira seguir esse caminho. Então, o Sene está indo para quase 50 anos já. Os primeiros que fizeram já estão tudo na terceira idade, né? Praticamente já são avós, hoje já está vendo os netinhos fazer agora, né? E é muito legal quando a gente vai em algum lugar e a pessoa fala, eu já fiz o encontro. E assim, às vezes é uma pessoa mais experiente, né? E a gente fica assim, nossa, sério? Uma pessoa mais ou menos igual ao senhor, sabe? Não, mas eu já faz tempo isso. Mas eu fico pensando, em 77... 77. Eu estava fazendo ICC já, meu filho. Deixa eu perguntar uma coisa que é uma dúvida que muita gente tem. Vários movimentos de jovens, eles estão ligados a uma espiritualidade já a nível, por exemplo, nacional. Por exemplo, o EJC, que é ligado ao ECC. Aí nós temos o TLC. Né, que é ligado aos cursilhos, é isso? Não, o TLC ele vem da experiência com... Da espiritualidade. Padre Haroldo, né? Isso. Mas tem essas ligações. Por exemplo, tem a Juventude Carismática, então tem pessoal... Cada um tem. O Sene, ele é algo paroquial, ele é algo local, ele não veio de fora, ele nasceu ali. Ele nasceu aqui. Ele nasceu de alguns amigos, né? Até eu estava falando com o Marcão, né, do finado Zé Custódio, ele foi um dos fundadores e aprendi muito com ele quando entrei na dirigência do movimento. Fui na casa dele para perguntar como que era, como que funcionava, ele me ensinou, me falou muita coisa do movimento, né? Na época, eu sou muito grata por isso. E eles fizeram como um encontro realmente dessa forma, de apresentar Jesus para jovens, de uma forma católica e social, para que a juventude daquela época pudesse vivenciar mais esse amor, né? Então, a ideia sempre foi essa. A essência do movimento é essa. E aí começou em Brodowski. Fazia no seminário, né? Antigamente. Ele nasceu em Batatais, mas realizava-se em Brodowski. Sim. Fazia no seminário, lá em Brodowski. E aí, eles faziam 2, 3 encontros por ano.
Não era um só por ano, né? E depois que foi indo, porque vai aparecendo um monte de dificuldade, né? De ganhar coisas e tudo mais. E aí foi fazendo uma vez por ano. Mas ele nasceu aqui e ele ficou aqui. Só que é um movimento tão grande que se você for parar para pensar, se ele fosse maior, não sei como que seria, porque realmente, até quando o Padre Marcos entrou na paróquia, ele falou assim, eu procurei Sene em qualquer lugar, não tem, só tem aqui. Aí ele falou, só tem aqui. E esse só tem aqui, Paróquia São Sebastião, localizados, Batatais, mas os convites para que os jovens possam fazer não se limitam à paróquia. Não. Pode ser inclusive de outros municípios lugares. ou só da Sim. cidade vocês estão? Até teve alguns anos, eu acho que esse ano também, se eu não me engano, tem 2 gente. pessoas de Altinópolis. Uhum. O ano passado também teve uma época que a gente teve um pessoal de Nuporanga que fez. E lá em Nuporanga, como tem uma paróquia só, né? A cidade é muito pequena. Então, na época, eles fizeram e montaram um grupo de jovens lá, inspirados no Sene, né? É que aí, como era arquidiocese diferente, aí tinha que ver com, né? Mas eles fizeram um encontro no intuito de levar um pouco disso para lá. E foi muito bom, né? Na época, hoje, até 2 moços que fizeram o encontro, eles são seminaristas, agora diácono já, mas eles fizeram e eles montaram um grupo, mas em foco do Sene. Só não colocaram o nome do Sene, né? Mas fizeram para aprender sobre o encontro, para levar para lá também. Daqueles moldes que o Sene conseguiu. Mais ou menos igual. Para que as pessoas possam, assim, entender, eu fico pensando assim, esses retiros, né? Na verdade, não são encontros formativos, são encontros de espiritualidade, é isso. Não é formação. Formativos também. Também? Porque dentro das palestras que tem dentro do movimento, do encontro, do Sene mesmo, dentro delas tem coisas formativas. É que eu não posso contar. Não, nem conta. Mas parte, até sim. A intenção que eu fiz numa pergunta não seria essa. Eu quis dizer o seguinte, nós temos hoje um grande inimigo dos retiros, né? Sim. Um grande inimigo. Que muitos, se você falar que ele vai ficar sem, ele não vai. E ele vai, isso aqui atrapalha muito. Mas eu vejo que outra coisa, não sei como é que o Sene está agora, como é que ele faz isso agora, nem o local onde vai ser, porque antigamente eu me lembro que quando a gente fazia o retiro, a gente retirava mesmo. O retiro é tempo de deserto. Então a gente, por exemplo, entrava sexta-feira à noite. Então você era recepcionado, se alojava, tinha toda aquela acolhida, depois o jantar e um primeiro contato somente para a pessoa poder ir descansar no seu quarto e etc. E no outro dia já toca o sino, cedo vai, e entra naquela rotina e dorme ali no sábado e depois no domingo, quando termina tal, volta para casa. Por que eu digo isso? Que não só o Sene, mas aí vários outros, é difícil a gente achar o contrário hoje. Começaram a fazer... Não concordo muito, mas até sobre a questão de falar que a economia, alguma coisa Isso, nesse do custo, né? Começaram a fazer com que as pessoas voltem para casa e depois no outro dia voltam. Isso aí, para mim, me desculpem, mas se não tiver jeito de fazer, vamos fazer assim, né? Mas quando você volta para casa, dificilmente você conta com a fidelidade das pessoas que estão fazendo, de que elas vão ficar em casa e dormir. Vão descansar para estar no outro dia. Por exemplo, eu vou citar um exemplo que a gente vê muitas vezes no ECC. Muitos dos que vão na sexta à noite não voltam no sábado. Ou não voltam no domingo. Eu já vi muitos... Eu falo porque às vezes você faz ali a palestra de abertura, né? Você não está fazendo um encontro, você faz a palestra e vai embora. E aí, de repente, depois, na hora que ele sai, você encontra o cara na pizzaria, tomando cerveja. Então, são coisas assim. Ele já não ficou, verdade. né? Não, ele volta no outro dia. Mas Ele volta, mas aí não foi em casa, né? Mas quer dizer, eu acho que desfoca as coisas. Isso. Mas o Sene, ele tem esse perfil, O Sene, né? ele tem esse perfil. O Sene é o seguinte, a gente tem... Ele sempre foi assim. A gente tem uma equipe, que eu também não posso falar o nome. Não, fica tranquilo. Mas a gente tem uma equipe que é responsável de buscar e levar os jovens para casa. Então, na sexta, eles buscam, levam eles lá, eles ficam lá, né? Tem o primeiro contato e tudo mais. A questão de celular, eu falo com propriedade que a gente nunca teve problema. Porque é assim, na sexta-feira a gente vê como que tá. Né, como começa a noite e tudo mais, normalmente a gente pede o celular deles e fica com a gente, até ir embora. E aí, na sexta, normalmente a gente não faz isso.
Mas aí depois no sábado, como eles vão ficar lá o dia todo, então a gente pede e normalmente a gente não tem recusa. O Não tem pessoal, resistência. sabe, já deixa o celular lá ou nem leva celular, né? Então assim, disso a gente não tem problema, a gente não anda tendo problema. A gente só faz esse modo aí, de eles vão na sexta, depois eles vão embora, e aí eles voltam no sábado de manhã e vão embora só no sábado à noite, e depois no domingo eles vão, né, também e vão embora. E Daiana, você falou que a idade mínima é 15 anos. Uhum. Existe idade máxima? Não, não tem. Muita Quero gente ver se aparecer alguém pergunta. mais maduro. Muita gente pergunta. Até teve um ano, se eu não me engano, foi logo depois da pandemia, a gente teve uma pessoa que fez o encontro que ela tinha 42, eu acho. 42 anos. Então, assim, não tem idade máxima. O que acontece? Se você não for casado, você pode fazer. Porque aí, se for casado, aí já vai pro CC, Já é pro né? CC, Já não é já mais, é outra né, a experiência. nossa alçada. Mas se você é um jovem solteiro, pode fazer, não tem problema. Então o Sene, ele acaba, pelo que você está trazendo, assim, o foco dele é muito próximo do foco do ECC. O ECC, ele também ele busca isso, né? Preparar a pessoa que não está participante da comunidade para que possa participar. Então, que é mais ou menos esse caminho do Sene. E a gente tem enfrentado bastante essa questão de jovens que, digamos assim, eles já conhecem a igreja, eles já sabem como que funciona, já lhes foi mostrado esse amor, esse Jesus, mas que eles estão precisando de uma reconversão. Porque hoje a gente acaba vendo, né, a juventude, né, tanto na catequese quanto no encontro, a gente vê uma juventude muito sentimental, que vive os momentos de oração e de adoração com sentimento e não com adoração verdadeira. Não né? com aquela consciência. Não né? com a consciência de que é Jesus, que não uma adoração, por exemplo. A gente vê hoje uma juventude que vive de emocionalismo. Se tocar a música que faz ele chorar, não é Jesus que está falando, né? Não é Jesus que está tocando. É a música, é a melodia. Então, a gente vive uma juventude, entre aspas, problemática nesse sentido. E então, o sentido do encontro é realmente reconverter isso. Porque, Eu acrescentaria que não é só a juventude. É isso Não, que eu falo, tudo, uma sociedade todo como mundo. um Uma sociedade. a sociedade Como um inteira. todo. E não sabe? só no campo religioso todo. também. Como eu vejo assim, Não só no campo religioso. Em Por exemplo, tudo. você pega o campo afetivo das relações, então, quer dizer, os namoros, as pessoas querem justamente esse sentimentalismo, essa coisa. Não é uma decisão, por exemplo, vou casar, então vou ter responsabilidades, vou ter que trabalhar, é real. Né? Eu As vou pessoas ter que querem viver aquilo viver ali, vai ter problema, vai ter doença, vai ter dor, vai ter discussão. Elas querem viver Não, um não quero conto isso, de vai ser aquela fadas, coisa, né? aquele som. Recentemente eu escutei uma homilia do padre Paulo Ricardo, e ele estava falando sobre casamento, né? E aí ele fala isso, eu vou me casar para mim ficar feliz. Você não vai casar para você ser feliz. Você tem que casar para fazer o outro feliz. E aí, consequentemente, o outro fazendo a estando mesma feliz, você está feliz também. Né? Então, e hoje em dia a gente não vê isso. A gente vê, muitas vezes, um grupo. Isso eu falo de todos, né? Independente, até inclusive dentro do Sene. A gente andou vivendo isso em pós-encontros, de jovens que não iam lá por Jesus. Ia para ficar abraçado com um amigo. Jesus ali na frente, exposto, né, numa adoração, e você preocupado com a pessoa que está ali, assim, no sentimentalismo e não no... Mas é aquilo que o irmão Francisco falou, né? Eu acho que nós usamos uma sociedade, enquanto todo, uma sociedade muito emotiva, né? Onde as pessoas sempre... A pessoa está sempre querendo... acolhimento. O arrepiar, né? Não vou num lugar porque tem que me arrepiar. Aqui ficar arrepiado enfia o dedo na tomada. Né? Mas é nisso, né? Então, às vezes, a pessoa... E isso eu acho que vindo para o lado religioso, a gente cabe fazer a meia-culpa, né? Porque, assim, nós também trabalhamos muito tempo nesse sentido, né? De, nós temos que
atrair as pessoas pela emoção, pela aquela questão afetiva dela. E não é. Deus ele é muito mais do que Então, mas aí a importância da formação. Aí vai essa questão informativa, por exemplo, quem estuda liturgia, eu não sou liturgo, mas quem é liturgista sabe, na liturgia se usa os sentidos. Na liturgia os sentimentos se afloram, isso é natural, senão não teria lógica. Agora, eu não posso deixar com que eles sejam o principal. Por exemplo, quando você falou da adoração ao Santíssimo, eu já tive embates, né? A pessoa falou, vou adorar o Santíssimo, vai expor o Santíssimo. E o que nós vamos fazer? Vocês vão adorar. Mas como? Nós vamos rezar pelas pessoas? Não, você não vai rezar por ninguém aqui. Aqui não é lugar de rezar para as pessoas. Você quer rezar para as pessoas? Você pode rezar, e é bom que reze. Sim. Na frente da pessoa, porque eu costumo dizer o seguinte, muita gente me procura para fazer um direcionamento espiritual. Então, entra na minha sala, senta, conversamos 1 hora, 2 horas, etc. E tal. A pessoa agradece, fala, o senhor reza. Vamos lá na capela, vou rezar por você, vou rezar agora. Desse negócio, não dá para deixar que eu vou rezar, ok? Daqui uns dias eu rezo. Depois esquece o nome da pessoa. Não. Então, primeira coisa, não tem que estar preocupado com o que vai fazer. Aqui na comunidade, por exemplo, nós temos o dia semanal de adoração ao Santíssimo, é o dia inteiro. E geralmente, eu sei que eu coloco as pessoas sozinhos e eu falo a pessoa, mas... Não, o horário agora é do Zé. Mas o que o Zé vai fazer? É ele e Jesus. E proibido usar celular e escutar palestra, escutar música, porque você vai adorar. O que você vai fazer? Fica olhando lá, dorme, cochila, mas você vai... Agora é teu momento, é você e Jesus. Por quê? Porque se a gente põe 2 pessoas... Começa a bater papo. Eles começam a bater papo. A meia hora pode até ser de duração, mas dali a pouco começa a bater papo e no meio desse papo tá falando mal dos outros. Daqui a pouco, na frente do Santíssimo. Na frente de Jesus olhando Na frente de Jesus assim, ali, já tá falando, você viu fulano, você viu ciclano. Então, as pessoas têm essa dificuldade. Sim. Eu me lembro muito de uma passagem de acho que é Santa Terezinha ou Santa Teresa. Não sei, Eu acho que é isso que é uma mesma Né? que eu tô lembrando. Pode falar você. Do tijolo? Tijolo, pode falar. Eu É acho muito que é importante, Santa- é muito interessante. Eu acho que é Santa... Eu não sei se é Teresa Dávila ou se é Terezinha. É uma das doutoras. Terezas. É uma das Terezas. É uma das Terezas. Coisa de Tereza. Então, Tereza. Que quando tem um dia, né, que ela tá dentro do Carmelo, tem o dia, os horários de adoração, a escala, e chega no horário dela, ela não quer ir, ela não tava se sentindo bem, ela não queria ir pra capela. E aí ela foi obediente à regra, foi contra a vontade, chegou lá na capela, Jesus estava exposto, ela falou assim, Senhor, hoje eu não tô bem, mas por amor a ti eu vou ficar aqui. E como eu não tenho o que fazer, eu vou contar os tijolos. E ela começou a contar, eu acho que é Santa Teresa d'Ávila. Eu acho que não é Terezinha, não, acho que é Santa Teresa. E ela começou a contar os tijolos da parede, tudo, e foi indo. E isso passou esse dia. Depois de um tempo, ela, num dos momentos místicos dela, com Jesus, ele fala que aquele momento foi um dos momentos mais belos de adoração dela. Por quê? Porque ela não queria estar ali. Ela não estava tendo prazer em estar ali. Ela foi sincera com Jesus que ela não queria estar ali, mas ela estava, porque ela sabia que Jesus queria ela ali. Então, pela obediência. Ainda que ela estava ali, né? Então, contando os tijolos, mas ela fez a opção em estar com Jesus. Porque é essa opção que cada um de nós podemos fazer. Jesus, ele tá... às vezes a gente fica esperando uma... Não é crítica, né? Eu falo, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala em crítica, mas quando a gente pensa em adoração, hoje é muito comum, meio que se banalizou, sabe? Eu sinto. Mas não tem nada. Não tem. Que tema que nós vamos fazer essa semana no grupo? Tem que vamos expor o Santíssimo, a gente faz uma adoração. E aí o pessoal já começa a não saber. É como se fosse o step. Eu não tenho o que fazer, então vamos expor o Santíssimo. Cuidado. E a gente percebe que é tão step isso, a falta de... E a questão do sentimentalismo, a falta de formação, que aí expõe o Jesus, se faz tudo no encontro. Menos a adoração. É luz apagada, com uma luz ali em Jesus. Muitas vezes a gente vê a luz nem tá iluminando o Senhor, tá iluminando o palestrante, o pregador, e aí o Jesus tá lá assim, ó. Gente, então ali eu já conduzi diversas adorações em grupo, assim, mas às vezes até esse cuidado, né? Então, que nem Jesus está exposto... Nós que às vezes estamos lá fazendo a pregação, a gente tem que se retirar, ficar de frente para Jesus, adorar Jesus e conduzir a adoração. Não é pregar, não é fazer. Vai fazer uma oração de cura, tudo. Então, que seja um dia para oração de cura.
Porque a adoração é adorar. Mas aí que vem, muitas pessoas não sabem o que é adorar, né? É que, por exemplo, lá na nossa paróquia, né, a gente também tem o dia, né? Toda quinta-feira a gente tem adoração. Só a primeira sexta do mês que é dedicada ao coração de Jesus, né? Então aí faz na quinta, faz na sexta. sexta, mas só a primeira do mês. O restante do mês tem toda quinta-feira adoração. E assim, a gente sabe que a paróquia São Sebastião é bem tradicional, né? E o senhor falou da liturgia, né? A liturgia nos pede silêncio, muitas vezes. Silêncio em vários momentos, tanto no missal, né, na missa, tem vários Mesmo adoração, momentos vamos fazer e com silêncio. adoração em silêncio. As pessoas não conseguem ficar em silêncio. É uma Você não dificuldade. consegue ficar parado, olhando para Jesus ali, a pessoa não consegue fazer isso. E o jovem, ele é inquieto, né? É mais difícil ainda. É mais difícil ainda. O jovem, ele é mais inquieto, né? Não que a gente seja contra uma adoração com música, Não, né? não Com o pregador fazendo uma oração de cura e tudo mais. Isso é muito... Você tem que ter condução de alguma coisa. Alguém tem que conduzir aquilo ali. Mas sem esquecer que é Jesus que está na sua frente. Sem esquecer que a gente está ali em adoração. E não só para cantar e abraçar o irmão do lado e não dar bola para o que está acontecendo ali na frente. Hoje a gente vê uma juventude um pouco perdida porque não tem formação. É a técnica que a gente sempre fala, porque, por exemplo, aqui nós temos as vigílias que a gente faz no pós-Páscoa, né? São 7 grandes vigílias que a gente fala. A gente começa com a Ascensão e termina com Pedro e Paulo. E vai até ficar esquisito falar, né, que eu proibi de adorar o De Santíssimo. fazer adoração. Mas Santíssima. por quê? Porque todo mundo que ia, porque a gente faz uma escala, cada dia um irmão dirige essa vigília. E todo mundo queria que se fosse Santíssimo. Mas Aí eu falo, fácil. não, gente, senão vocês vão reduzir. Não primeiro, banalizar algo que é tão importante. Não que Jesus não deva ser adorado. Não, né? deve Mas ser é que é adorado. uma coisa muito importante que as pessoas estão deixando isso... De qualquer jeito, qualquer hora, como eu digo, por exemplo, quando nós falamos, domingo é o dia do Senhor, por que a missa de domingo tem o credo, tem o glória, tem... Por quê? Porque é o dia dele, não significa diminuir nos outros dias, mas dar ênfase naquele dia. É a mesma coisa, por exemplo, se eu fazer uma comparação meio esdrúxula aqui, né? Se você na sua casa, né? Geralmente o almoço do domingo é mais caprichado. Normalmente você assa uma carne, você faz um macarrão, você faz uma salada diferente, você faz Uma lasanha. Agora, ninguém vai fazer lasanha, assar picanha terça-feira, segunda-feira. Pode até ser lá, vez ou outra, mas no dia da semana, a comida... Então a gente tem que entender isso Sim. também. Outra coisa, nós não fugindo do assunto, a gente já volta, mas só para que a gente tocou num assunto, acho que muito importante, porque envolve os jovens, quando se fala, por exemplo, de adoração, nós temos alguns tempos que temos adoração perpétua, ou mesmo que não seja perpétua, às vezes, um determinado tempo, mas que você falou, não se tem essa preocupação de colocar assim. Eu falo porque eu vi algumas situações que eu achei, assim, não muito agradável. Por exemplo, você vai dizer assim, vai expor o Santíssimo, vai ficar... aqui eu falo a pessoa, se o que for entrar não chegar, você não pode sair. Não pode deixar ele sozinho. Mas, por exemplo, eu lembro que eu fui... Eu não vou falar o lugar aqui, de fora... Quase, né? Quase. Não, eu fui num lugar que o Santíssimo ficava exposto o dia inteiro para as pessoas adorarem. E eu entrei na igreja, só de estar sozinho, não tinha ninguém na igreja. Aí eu falei assim, gente, agora eu não posso sair. Agora tem que esperar chegar alguém. Aí daqui a pouco chegou 2 mulheres, ajoelhou, eu falei, bora. Agora eu vou. Agora vai embora. Deixa eu ir antes delas. Mas, por exemplo, dentro da Universidade Católica de Buenos Aires também, eu tenho lá uma capela que eu fui lá um dia e estava tendo adoração. E também Jesus estava com algumas pessoas, e essas pessoas foram saindo. Ele ficou sozinho. Então eu falo que a gente tem que tomar cuidado com isso também. E isso, eu vejo assim, essa seriedade, às vezes, até quem dirige, né? Às vezes até é um cuidado que a paróquia tem que ter, né? Porque eu já fui em catedrais, onde de quinta-feira o Santíssimo está lá exposto, e hoje tem algumas catedrais que eles tiram assim, só o vidro, né, da tampa, é isso. E estava lá exposto na Capela do Santíssimo e ninguém, absolutamente ninguém. Então mas Jesus ele tá ali só quando ele está exposto? Não, Jesus ele tá a todo instante no tabernáculo. Né? Mas exposto, e eu costumo, toda vez que eu vou conduzir meu momento de adoração, seja sozinho, seja
em grupo, eu falo assim, muito mais do que Jesus está exposto a nós estamos expostos a ele. Porque Jesus, ele toda hora ele está nos sondando, mas naquele momento onde é olho no olho, né? Então, eu toda vez que eu me vejo na adoração, eu marco, toda vez que eu me coloco em adoração, seja sozinho ou não, eu me vejo como Mateus na vocação, quando ele ainda é Levi, naquela pecador imundo, sujo, cheio de pecados, ladrão, naquela banca cobrando impostos, e Jesus olha no olho dele. Meu Deus. Entendeu? Então, assim, quem que estava exposto ali? Era ele. Era ele. Somos nós. Somos nós que estamos... E é isso que a gente precisa entender na adoração, que é nós que estamos expostos a Jesus. Eu acho assim, que as pessoas precisariam... mas você falou, e eu sempre falo aqui, nós temos que fazer a nossa meia-culpa, porque a igreja não tem formação. Não. Ela não tem momentos... Ela tem formação direcionada. Agora tem a formação da apostolado da adoração, tem a formação das legionárias, tem a formação da renovação carismática, mas eles estudam assuntos da espiritualidade deles. Agora, da igreja como um todo, nós não temos escola dominical. E a missa não é lugar de ensinar. Às vezes a gente acaba aproveitando alguma coisinha e solta porque não tem gente no outro lugar. Eu não encontro aquele povo no outro lugar. Por exemplo, você vai lá na igreja São Sebastião, tem lá 600, 700 pessoas sentadas. Das 600, 700, deve ter umas 40, 50 que são agentes de pastoral. Então, os outros são aqueles que só vai domingo na missa, ele não vai em lugar nenhum. E nós temos um ritual que se chama o culto eucarístico fora da missa. Então as pessoas deveriam pegar esse ritual, é um livrinho vermelho, eu trouxe aquele dia aqui, né, que nós falamos de liturgia, e ir lá olhar, eu vou fazer a adoração, como é que faz a adoração santíssima? Quem que pode, quem que não pode, quem que expõe, quem que não expõe, quem que dá benção, quem que não dá benção, que hora que faz isso, que hora que faz aquilo, como é que pode cantar isso, pode rezar aquilo? Lá está escrito tudo. É só a pessoa pegar lá e olhar. E ler. Mas não tem essa coisa. Vamos ficar cantando aqui, toca o violão e que... A gente brinca, né, os meus amigos, que eu tenho uma biblioteca em casa, né? De livro católico. Eu tenho muito livro lá em casa. Muito livro. E mas porque eu pesquisei, eu fui atrás para descobrir e para ler, para saber. Claro que, como eu cresci dentro da São Sebastião, como eu falei antes, a São Sebastião é muito tradicional. Então, a gente sempre teve muita formação, mas igual o senhor falou, direcionada. Eu, como ministra da Eucaristia, a gente tem formação em questão de ministro. A gente tem formação de leitores, né? Liturgia. A gente tem formação de catequista, sabe? Mas não é uma coisa... E exatamente isso. Como eu devo adorar a Jesus? Como que tem que ser feito dessa forma? Porque você fala assim, por exemplo, o culto a Maria. Às vezes você vê muita gente fazer coisa errada em relação a Nossa Senhora, mas não porque elas querem fazer. É porque ela não sabe. Ninguém falou pra ela, pode fazer isso. A questão da ignorância, né, da pessoa não é culpa dela. Não. Mas... E você sabendo explicar, que nem, por exemplo... Eu falo isso aqui porque eu tranquilo, hoje eu nunca encontro mais problema em relação, por exemplo, a bendita, eu falo bendita, consagração à Nossa Senhora das crianças. Eu falo, gente, a gente se consagra a Deus pelas mãos de Nossa Senhora. Então, vamos explicar isso para as pessoas. Isso. Explicar que a consagração não faz parte do rito do batismo. É a parte. É a parte. E eu ainda... Se é exagero da minha parte, me desculpe, mas eu encerro o rito do batismo, dou a bênção e convido. Agora vamos todos permanecer, que a gente vai fazer um momento de Nossa Senhora para... Tem padre que fala assim, aqueles que têm padrinhos de consagração, aqueles que desejam... De repente a pessoa não quer fazer. Isso é tão confuso que eu sou catequista de batismal também lá na paróquia, né? E é confuso até pra gente montar no dia do batizado, porque o banco cabe quatro pessoas confortáveis. Acabou. Então tá pai, lá... mãe, madrinha, padrinho, não tem padrinho. E aí ele quer colocar padrinho de consagração. Eu falei, gente, aqui no senta. A hora que for, o padre vai chamar. O padre Marcos faz isso mesmo. Sim, ele fala, aqueles que tiverem padrinhos de consagração, pode vir aqui agora. Entendeu? Mas assim, é tudo essa... Eu acho que é entender os momentos, né? Sim. A gente tá falando assim, ninguém que tá falando que é contra, que não deve, Jesus não deve ser adorado. Pelo amor de Deus, deve sim. Toda quinta-feira, na sua cidade, deve ter alguma paróquia que tem momento de adoração, vá lá e adore. E o que é adorar Jesus? É adorar ele por aquilo que ele é. Sim. Por aquilo que ele foi e por aquilo que ele sempre será. Que é o onipotente, que é o onisciente, que é o salvador, que é o criador. Porque ali tá toda a Santíssima Trindade junto. Né? Agora, e também louvar.
por aquilo que ele te deu, e até mesmo você, pessoalmente, fazer seus pedidos a Jesus. Mas é necessário nós entendermos o local, o momento, a hora, o dia. Eu acho muito... Não é engraçado, né? Muitas pessoas na Quinta-feira Santa, às vezes falam assim, lá na paróquia vai ter adoração, porque passa a vigília, né? Quinta-feira Santa para sexta-feira. Assim, não, Jesus vai estar lá, mas é entender esse momento. Nesse momento, eu já vi paróquias, já vi grupos fazer momentos de adoração. Digo, não, gente, esse momento é a hora que Jesus está no Horto das Oliveiras. Sozinho ali. Então nós estamos ali, né, acompanhando Jesus. A gente está ali ficando vigiando com ele, exato, né? Então, é entender, compreender e não banalizar. Né, como a gente fazer aquele espetáculo, né, entre aspas. Somente que as pessoas chorem. Isso. Porque muitas vezes que a gente vê de muitos pregadores, muitos músicos, eu quero fazer que a pessoa chore. Se a pessoa não chorar, parece que a pessoa não sentiu. E não é, né? Que aí a gente volta na nossa juventude é muito isso. Né? Eu lembro que teve um ano que eu trabalhei no encontro, né? A gente tem um momento lá com jovens, e aí eu conversando com o pessoal, aí... As meninas falavam assim, nessa palestra aqui, eu teve um tuque, assim, no coração. Quer dizer, elas ficaram emocionadas. Mas aquela outra não, então... Sabe? Então, tipo assim, para eles, se não tiver emoção, se não tiver o arrepiar, não é momento, não é oração, não é nada. Vou dar uma dica aí pro encontro que vai acontecer esse final de semana. Compra aquela canetinha de choque para cada um. Na hora que ele apertar... na hora que começar. Aí ele aperta, já dá o choque. Exatamente. Mas eu acho que a gente explorando um pouco mais esse assunto, aquilo que o Monfils falou, não é só a juventude. É tudo. Essa ideia emotiva, né? Eu acho que nós vemos uma sociedade tão carente, sim, né, que as pessoas elas buscam se emocionar até quando não é para aquele momento, né? Então, eu lembro uma vez da irmã lá da Canção Nova, gente, agora me fugiu o nome dela, Maria Eunice, São Carlos. Irmã Maria Eunice no Retiro em São Carlos, ela estava fazendo uma pregação, aí uma pessoa pegou e caiu, como se tivesse repousado. Eu falei, não, pode levantar, não tem porque você repousar agora, não é momento de oração de culto. Então, sabe, porque as pessoas assim, eu preciso ser, preciso ter atenção, eu preciso isso, eu preciso aquilo. Nós estamos, e é difícil até pra gente falar isso, mas nós estamos trabalhando com esse imanente, que é aqui, o nosso agora, mas a gente não pode esquecer que nós trabalhamos no transcendente, porque nós falamos dessas realidades espirituais, né? Então, nada impede que algumas coisas aconteçam, como na história da igreja a gente conhece um monte. A gente está aqui simplesmente dizendo, às vezes, dos exageros, etc. e tal. E eu cito aqui um exemplo. Ele já faleceu, era o padre Rufus. Você citou o exemplo da Maria Eunice, eu lembrei. O padre Rufus era um grande exorcista, era um sacerdote da Índia. E ele vinha muito, ele falava português, falava inglês, falava tudo, mas... português não, tinha o tradutor, sempre, né? Tinha na Canção Sempre tinha o tradutor. Ele não falava português, né? Falava inglês, espanhol e... E o tanto que ele veio no Brasil era para ter aprendido a falar português. Era para ele não sair daqui. Mas, e ele... Então, quando você falava o nome dele, contava. Não adiantava. Louvado seja Deus. Ele arrastava multidões para Jesus. Então, aquele rincão lá ficava... No rincão não, já era o... Já era o novo, já. Novo, já. Era 80, 100 mil pessoas, uma coisa de doido. E como ele era exorcista, então ele fazia muitas pregações nessa área da libertação, dessas realidades que, infelizmente, muita gente hoje, eu acho um absurdo, né? Porque ontem eu dizia na homilia, quem não acredita que o inferno existe, não acredita que o céu existe também. Ué. Então, como é que pode uma coisa dessa? Isso, as pessoas andam vivendo num mundo que não existe. É metáfora. É metáfora. Então, e eu lembro que numa dessas pregações dele, e ele lá... Gente, você escutava mosquito voar. Tanto silêncio que o povo fazia, porque ele realmente prendia atenção, porque ele era muito sábio. E o medo também, né? E o medo. Mas que ele me usa como exemplo. E eis que, de repente, naquele silênio que os que tinham voando, a gente escutava uma criatura lá, do meio para trás, lá, começa a se manifestar no sentido de gritar. E aquilo já vem aquele povo tudo levanta em volta, arrasta cadeira, arreda cadeira, e tal. Ele pegou o microfone e todo mundo pensou, agora ele vai repreender o bicho. Agora vai ver agora. Para. Deixa eu aí. Quer fazer graça, não vai fazer graça aqui não.
Todo mundo saiu de perto. A pessoa parou. Fiquei quietinha. Então, quer dizer, aquilo ali é justamente para dizer isso. Que às vezes, infelizmente, as pessoas precisam da atenção. Isso é um perigo. Por isso que eu falo que a igreja é sábia. Porque, por exemplo, a gente fala assim, você não acredita nos carismas? Eu acredito em todos. Opa, então são bíblicos, eu já vi, eu já testemunhei, e etc. Então, eu acredito, sim. Agora, o que eu tenho que prestar atenção é porque o Satanás é o grande imitador, ele é o grande falso, ele é o pai da mentira. Sim. Então, quer dizer, de repente, você vai, é sempre aquela mesma pessoa, ela faz a mesma coisa. E você fala, mas por que as pessoas estão fazendo isso? De novo. Não é possível que tenha que curar aquilo ali de novo. Não é possível. Assim, às vezes isso tem que ser pensado também. Porque tem que ser falado. Tem que ser falado. Tem que ser formado. As pessoas precisam de formação. Porque, gente, o nosso Deus, ele é o médico dos médicos. Ele não é que os médicos do SUS seja ruim, mas ele não é aquele que atende no SUS que vai, testa um remédio. Não, quando ele vem realizar a cura, ele realiza a cura pela sua totalidade. Né? Não vai fazer na prestação. Claro, eu ainda acrescento a isso, porque senão você vai chegar àquela questão, mas por que aqui curou e aqui não curou? Porque, por exemplo, se nós olharmos para Jesus, quando ele veio dizer porque era a missão dele. A missão dele não era curar. Ele curou muitas, mas todas elas eram para mostrar quem ele era. No episódio da ressurreição, por exemplo, assim, Jesus não ressuscitou todos os mortos. Os 3 que ele ressuscitou, que está na Bíblia, né? Eles morreram depois. Porque ele, na verdade, fez como que a gente chama de revivificação, mas para mostrar o seu poder, que ele tinha poder sobre a vida e a morte, que ele tinha esse poder. Porque senão ele tinha ressuscitado, não deixar ninguém morrer. Jesus está aqui, não morreu ninguém. Não, o pai adotivo dele morreu, São José. Né? Então ia estar todo mundo ressuscitado. E ele morreu. E a gente precisa ele, enquanto homem ali, quer dizer, passou pelo mistério da cruz, e ali na cruz, pela morte, ele venceu. E a gente precisa ver os sinais também, né? Que Jesus ele quer mostrar nos milagres, porque a gente vê assim, tem uma passagem bíblica que uma pessoa cega chega, se aproxima de Jesus, e ele toca os olhos do cego com a saliva e esse cego volta a enxergar. O outro, ele faz o barro, passa nos olhos do cego e manda ele lavar, mas o que foi? Acabou o poder? Você não consegue fazer igual ao outro? Não, mas que se ele não acreditar que aquilo que aquilo vai curar... Não... Eu penso assim, Deus é Deus e pronto, acabou, vamos discutir isso aí. Mas ele veio para anunciar o reino de Deus. Reino de paz, de justiça, de amor. Essa foi a missão de Jesus. Ele veio instaurar o reino aqui. Instaurar esse reino aqui e, pelo seu sacrifício de morte, trazer-nos a salvação para podermos ter acesso a esse reino. Ele não veio aqui para curar, para isso. Ele fez essas coisas. E outra, sempre que, né, a gente vê isso na Bíblia, sempre que Jesus curava alguém, a tua fé te salvou. Exatamente. Não existe, eu que fiz isso aqui, ele poderia, mas ele nunca fez isso. Não. Em todas as passagens bíblicas de cura e milagres, era assim, a sua fé te salvou. Então, não existe isso de que ele vai curar um pedacinho do coração agora, semana que vem você vem na outra adoração, ele cura mais um pedaço. E dentro disso, puxando para o Sene, né, para esse momento de trabalho com jovens que vocês vão vivenciar na próxima semana, e que eu sei que já vem trabalhando desde o ano passado para esse momento, né, cabe a gente colocar muito isso, né? Porque às vezes a pessoa ela quer que Jesus transforma, Jesus realiza, mas ela não vai até Jesus. Ela não permite que Jesus o faça. E como que está sendo, Daiana? Meu erro nesses últimos tempos, a gente falando de tudo isso, dessa sociedade que é tanto emotiva, essa sociedade que a gente pode dizer que de poucos compromissos, que a gente vivencia isso. A sociedade líquida. E claro que a juventude, isso transborda mais ainda, né? O irmão falou, sociedade líquida. Eu acho que hoje está tão fluido que já se transformou em gasosa. Já virou vento, já. Né? E como que está sendo com os jovens? Porque eu lembro que na minha época, você é mais jovem do que eu, né? Mas na minha época, a gente ansiava ser convidado para um encontro. Aí a gente preenchia a ficha e nem sempre a gente era chamado porque era mais fichas do que vaga. E como que está sendo hoje esse atrair os jovens? Hoje em dia é um pouco mais difícil mesmo. Né? É bem mais difícil, né? Eu lembro que quando eu queria fazer o encontro,
Eu já participava, né, da paróquia e tudo mais, já sempre fiquei ali, mas eu queria muito fazer o sênior. Eu tinha 14 anos. E aí não podia, porque eu tinha 14 anos. Aí eu fui um ano inteiro no pós-encontro, fiz a minha ficha, coloquei urgente na ficha. Ela mesma colocou. Ela mesmo colocou, gente. Prioridade. Prioridade para que eu pudesse ser chamada, porque eu queria tanto fazer o encontro, e na época que eu fiz o encontro foram 101 jovens. Nossa. Que fizemos lá no CAI, que era aquele perto assim, ó. Nossa, beleza. Lá no, Não sei. Eu lá no não sei. auditório tem? Lá no auditório. Naquele auditório vocês colocaram 100. 101 Sardinha na pessoas. lata. Eu Por lembro isso que os certinho. jovens repousavam, estavam desmaiando. Desmaiava de calor. Sem ar-condicionado, com ventiladorzinho. Só com o né? ventiladorzinho, abria aquela janela lá atrás. Abria ainda, porque eu fui num Abria. encontro esse tempo atrás com uma equipe aí escondido, nem a janela eles abriram. Eu falei, gente, Nossa. você vai matar nós aqui dentro. Não, pelo a gente amor de começou a Deus. colocar lona, né, lá, pra poder abrir a janela pra ninguém ver ninguém lá Exatamente. atrás, né? Mas hoje é mais difícil. É mais difícil. De antes que a gente recebia 200, quase 300 fichas para escolher 100 só. Hoje a gente, na maioria das vezes, todas as que chegam, Escritas vão fazer. vão fazer. Porque hoje é muito mais difícil. O pessoal tá sempre cheio de coisa. É faculdade, é escola, é aula Viagem, de não sei o viagem, quê. é aula de natação, aula de inglês. A gente tem essa dificuldade até na catequese. Vai fazer catequese, a criança com 8, 9 anos tem mais compromisso do que a gente. Verdade. Que adulto incrível. trabalha. Eu tenho aula de inglês, mas aí eu não posso fazer a catequese. Meu filho não pode fazer a Jiu-jitsu. catequese num dia, porque nesse dia tem jiu-jitsu, futebol. Não pode ir na missa porque tem campeonato. Eu É recebi- assim, a vida hoje é assim. E o jovem é mais ainda. É faculdade, é escola, aí é cursinho que vai fazer. E aí tudo é prioridade. Menos a igreja. menos a Eu recebi uma ficha de catequese. Não dá, porque a ficha é assim. Meu filho só pode fazer dia tal, de tal hora a tal hora. Outros dias tá tudo como eu falei assim, então lascou, porque Então você não vai fazer. esse horário eu não posso. Na entendeu? personalidade, Eu preferi esse horário. Atendimento individual. Mas dentro dessa questão dos jovens, né, eu acho que é uma soma de fatores também, né? Hoje, de um tempo para cá, isso vem se diminuindo cada vez mais. As famílias têm menos filhos, então nós temos Nós menos tem jovens menos na sociedade. pessoas, Outro fator que Nós pesa temos também, menos né? jovens na sociedade. E só que eu também vejo, eu não sei se é uma impressão que eu tenho, mas com os movimentos que eu vou passando, às vezes como pregador, às vezes como catequista, mas eu também percebo que apesar de ser menos jovens buscando, mas aqueles que buscam, parece que eles buscam mais sedento, né? De coração Sim. mais aberto, né? A gente está vivendo essa época de jovens sentimentais, né? E de emocionalismo dentro da igreja, mas a gente também está vivendo uma época de muita conversão. Só que aí é um pouco preocupante por falta de formação. E aí, quando você se converte aqui no celular, você tem muita informação. Bem, De tudo. Qualquer coisa que você Qualquer pesquisar coisa aqui, já tem um monte. E aí, o que anda acontecendo? A gente anda vendo jovens tradismáticos, né? Que é a tradicional com carismático, e aí vira aquela mistura. Ele quer rezar A latim, pessoa- ele quer fazer uma oração em línguas de latim. A pessoa quer rezar a missa de latim, quer que o padre reze a missa de costas Latim. em latim. Ai, gente, desculpa. Que isso, acontece. E aí, quer que reza a missa em latim, só que também quer repousar ali no espírito. É assim. a mistura. E aí, como não tem essa diluição, né, essa formação para que entenda o que é uma renovação carismática e o que é o tradicionalismo, o porquê que não reza mais a missa em latim, por que não faz tal coisa, por que não bate palma na missa, porque as pessoas não entendem isso. E aí a informação tá aqui, Ela vai por aquilo que ela vai porque ela viu aqui. É mais fácil que você escutar o que, né? É porque se tivesse jeito de filtrar, tem muita coisa boa. Tem muita coisa Mas boa. não tem como jeito de filtrar. Fora A tem- gente usa muito a internet para evangelizar, Só que de tem todas muito- as formas. Tem coisas tem muito mais coisas boas do que ruins. Sim. Né? É igual nós estamos aqui no podcast aqui falando de tudo isso, né? Então, são informações boas, necessárias, mas é aquilo que você falou, às vezes a pessoa, eu falo que nós vivemos uma sociedade, não só na igreja, essa frase eu já usei em outros programas aqui, não é minha, eu ouvi de outra pessoa, mas que nós vivemos um momento
das pessoas que têm saudade daquilo que não viveu. Então as pessoas nunca participaram de uma missa em latim, porque tem 17, 18 anos. Mas Não, aí- mas o bonito é a missa em latim. Nunca viveu aquilo. Nunca viu O irmão na Francisco internet, pode falar. viu, Posso né? falar. O irmão Francisco pode falar que... Mas assim, sabe? Então... Eu As posso. pessoas vivendo, os jovens estão vivendo isso. Quantos jovens você vê? Aqui em Batatais, a cidade é muito pequena, né? Então, assim, é mais difícil. Só que aí você vai para Ribeirão, você vai. Esses dias eu fui em Cravinhos, numa missa, tinha gente de véu. O jovem não sabe nem o significado de usar um véu. Mas põe. Mas põe, porque tá na moda. Tá na moda, sabe? Eu penso assim, nós temos hoje, né, esse movimento tradicionalista, ele cresceu bastante, né? Então eu acho assim, se a pessoa ela entende aquilo ali, eu acho que ela pode e deve Sim. fazer. A igreja não é contra Quando que ela você faça isso. estuda e Agora, descobre... se você não sabe para que você tá pondo véu na cabeça, você vai pôr véu só porque você achou que é bonito, ou porque porque- outro fulano tá pondo. Ou porque as pessoas vão olhar para mim e vão saber que eu sou católica. Sabe? Tudo bem. Aí, olha, Não, mas a congregação cristã usa véu também. Não, chegou... Não, mas aí eu As penso o pessoas seguinte, ficam na dúvida aqui. aí mesmo assim, eu falo assim, a modéstia das roupas, Sim. eu acho que isso é uma coisa que... Então, eu olho assim, se você olhar as várias tendências que nós temos, todas elas têm muita coisa boa e tem muita coisa errada. Né? Mas, por exemplo, se eu tivesse que falar do personagem, algumas coisas que eu acho bonito dele, por exemplo, essa questão da modéstia, Sim. essa eu questão do também acho. compromisso, a questão do silêncio, a questão piedade. da música, a piedade. Então são muitas coisas que tem ali que são boas. Assim como em outros tem coisas boas, mas também tem exageros que tem que ser combatidos. Nada que seja exagerado é bom. Nunca vai ser. Nem exagerado muito tradicional e nem muito carismático ali, para que tem razão não de seja ruim, porque chega um momento que fique ruim. Fica ruim. Você ser muito tradicional de você não conseguir deixar outra pessoa entrar para conversar com você. Não, aí você Porque se aí perde. você já não vira cristão mais. Não, Porque aí o você se cristão. perde. Você ele se tem que agrega, você tem que ter um grupo seleto. Você tem que ter humildade, né? O evangelho desse final de semana, né? Falou isso, né? Não, porque nós não Da podemos humildade ter... e tudo mais. Nós não podemos ter dentro da igreja grupos fechados que acham que a salvação está só com ele. Então os outros grupos também não tem. Não é assim. Né? E se respeitar, né? Porque eu falo assim, a igreja, quando ela traz esse nome católica, ela traz justamente esse entendimento de universo, né? Universal. E quando a gente fala na questão do universal, nós não estamos falando só questão de espaço, de que está no Brasil, de que está em Roma, de que está no inteiro. Japão. Junto com esses espaços também tem a tradição desses espaços, também tem a enculturação desses espaços, desses locais. Tudo né? Só engloba, que né? eu acho que é muito comum, né, irmão Francisco, nos podcasts a gente bate muito nessa tecla da formação. E eu acho que é muito importante isso, e nós sentimos muito isso, porque hoje, infelizmente, num contexto geral, principalmente dentro dos movimentos com jovens, fica muito no emotivo, muito no espiritual somente, e se esquece dessa formação. Esquece da tradição, né? Do magistério, de tudo. Então, às vezes, nós temos aí pessoas com muito boa intenção, fazendo coisas, né, momentos de oração muito profundos, momentos de oração muito intensos, envolvendo a pessoa emotivamente muito forte. Só que isso, por si só, vai chegar uma hora que vai ser insuficiente. Então, é Porque importante... não tem base religiosa. Então, a pessoa não tem uma sustentação. Um alicerce. A gente não tem a rocha. A gente não tá alicerçado na rocha. Então, Tá é muito no... bom. É muito bom quando a gente vê essa questão de que um encontro de jovens, como se disse, se preocupar também com essa formação. E aqui vai até um recado para quem é os palestrantes, quem é pregador. Não vá preocupado, nossa, esse assunto vai ser bem teórico, vai ser cansativo. Talvez Deus naquele dia está te chamando para isso. Entendeu? A pessoa precisa da teoria, a pessoa precisa entender, a pessoa precisa compreender para que aquilo que ela sentir ela possa alicerçar. Igual, se a gente fosse pegar, eu não sei como funciona o encontro, tá? Eu nunca fiz o CN. Então, assim, eu não sei como funciona. Não pode fazer também, casou. Não, já Agora tô velho, casou, já não casei. pode fazer mais. E fiz o ESPP o mês retrasado. Mas assim, vai ter um momento de adoração? Não sei se tem. Mas tem um momento de adoração, então por que não esses encontros
ter uma palestra ou 2 palestras antes que explica o que é aquele momento de adoração. Sim. Ou então os grupos de jovens têm os movimentos que tem aí, que tem os momentos de adoração. Quantos grupos de oração tem mensalmente um momento de adoração? Sim. Mas quanto está preocupado em um encontro antes explicar o que é a adoração? O que vai acontecer naquele momento? Por que vai se ter? Por que vai se conduzir? Né? Porque aí a pessoa ela vai... Aquilo que ela sentir, aquela emoção que ela sentir, aquele bem-estar que ela sentir, aquele arrepio, ela vai conseguir colocar dentro da caixinha e guardar. Sim, porque ela vai entender que quem tá ali não é o palestrante, não é o pregador, é Jesus. Não vai se perder, né? Então, a gente tem um momento, sim, né, no encontro de adoração, e a gente explica antes. Porque a gente recebe jovens de todos os lados. De tanto sem religião nenhuma. Não tem exigência, então. Não. Sem religião, ou às vezes protestante. Então a gente recebe jovens de todos os nichos ali. Tem gente que nunca viu uma adoração, nem sabe o que é. Então, se a gente não explicar, vai pôr um pedaço de pão lá na frente dele, vai falar que é bonito, dourado lá, gracinha. Eu tenho um amigo meu, um amigo não, ele é casado com uma amiga minha. E ele, assim que eles casaram, né, eles mudaram para São Paulo, e minha amiga era muito religiosa, é religiosa até hoje. Hoje tá longe para Dedéu, tá lá no... Eu acho que é Pará que ela tá. E como ela ia na igreja, ia muito na igreja, assim, o namorido dela no começo começou a ir junto, começou a gostar do grupo de oração, e ela estava fazendo uma pós-graduação, um mestrado, não me lembro, ela tinha aula e ia ter um momento de oração lá na paróquia, e ele falou, vou sem ela. E ela ficou muito feliz, né? E esse momento era um momento de adoração, que ia ter passeio do Santíssimo, tudo. E era um momento carismático. E aí o Santíssimo foi exposto, e o Santíssimo foi passando, o padre foi dando a bênção. Algumas pessoas foi repousando. Ele pegou e vazou. Deu linha. Chegou em casa e mandou uma mensagem. Já estou em casa. Mas já acabou. Você falou assim, eu vim embora mais cedo que eu fiquei com medo. Medo que, o padre pegou um negócio lá na mão, tava passando com aquele solzinho, conforme o solzinho ia andando, o povo ia caindo. Então você vê assim, ele não sabia nem o que tava, porque as pessoas às vezes veem o ostensório. Eu já vi, o irmão Francisco eu acho que foi num encontro que nós estávamos juntos, de pessoas passar e ajoelhar para o ostensório vazio. Eu ia falar isso agora. Eu já vi pessoas fazendo isso. O ostensório vazio, sem nada, só que ele estava em pé. Aí, por isso que na orientação, quando você está fazendo formação, quando você tirou o senhor... Deixa deitado. Mas isso o quê? Que a gente aprendeu aonde? Informação. Não, e a mesma coisa, por exemplo, eu falo sempre, às vezes eu brinco com alguns ministros até, né? Os ministros extraordinários vão ao sacrário para buscar a reserva, né? Para poder também renovar e etc. E se você retirou toda a reserva do sacrário, você não pode fechar o sacrário. Mas tem gente que fecha, aí os outros não sabem que não tem nada lá dentro. Chega e ajoelha. Chega e ajoelha então, lá. Porque tem muitas pessoas que comungam e vão pra capela, né? Rezar. Então, se você não fechar... Se você fechar, a pessoa vai te lá dentro. Não, mas são coisas tão simples assim, mas que eu acho que você falou. É formar, é explicar, é ter esses momentos. Agora, uma curiosidade que eu tenho, né, considerando, por exemplo, a estrutura do encontro que vocês vão fazer, por exemplo, é claro, você fala números, né? Mas como é que arca os custos? Porque tem custo. Sim. Não tem jeito de falar que não tem. Tem que comprar. E jovem come, né? Eles comem muito, né? Come fazer um encontro de terceira idade, você faz um pouquinho de arrozinho, ovinho, isso é tranquilo. Saladinha. Fora que jovem não come qualquer coisa, né? Não. Tem isso também. Além de comer muito, né? E também essa retaguarda, por exemplo, quem é que cozinha, quem é que limpa? Jovem também? São casais? Ou como é que é a isso? gente tem equipes de trabalho, sim. Já tem as equipes? Tem sim. E aí, cada equipe tem uma função. E isso mesclado entre jovens e casais, porque o ECC ajuda a gente pra caramba. Então, entre o ECC e o CN mesmo, os jovens do CN que participam do movimento, é tudo ali misturado. Tanto cozinhando, quanto limpando, Tudo junto. tudo junto.
Tudo junto. E aí, no caso, por exemplo, o custo, vocês fazem eventos, Sim. vocês A gente tem um respaldo contribuem, muito, a gente tem ou um a própria respaldo paróquia muito ajuda grande da paróquia. O Padre Marcos, ele é um querido mesmo. Tudo que a gente precisa, ele nos ajuda sempre. Mas a gente, né, trabalha na quermesse, a gente às vezes faz alguma coisa ali para vender, uma trufinha. Esse ano, normalmente a gente faz pizza para poder vender, para que isso ajude nos custos do movimento, do encontro, né, no caso. Mas esse ano, por exemplo, a gente fez a rifa do Beato Carla Cutz, né, que é... Beato não, São Carla. Agora já é São Carla Cutz. Mas quando ela fez a rifa, era Beato. Era Beato ainda. Aí a gente sorteou, né, uma imagem dele, um terço e tudo mais. E isso ajudou a gente a custear o encontro também. E as taxas, né, que o pessoal que trabalha paga taxa também. Os jovens também pagam uma taxinha. É pequena, Mas pelo menos simbólica, dá um compromisso. mas dá para... Só que como o movimento é um movimento muito antigo, as pessoas estão acostumadas a ajudar. Então, todo ano, a gente vai fazer camiseta pro movimento. Já tem os patrocinadores, já tem uma lista de patrocinador que sempre ajuda. Supermercado, a gente sempre consegue desconto, ou doação mesmo, de tudo. Então, chega na semana do encontro, a gente já tá com tudo ganhado. E o que não ganhou, a gente compra e ainda acaba sobrando, né? Vai arcar, né? Sim, consegue arcar com tudo. Na quermesse, se eu não estou enganado, também vocês têm uma barraca própria. O suco, suco, a batata frita também? Não, só o suco. O suco é em prol do Sene, né? Para a realização do Sene. Hoje em dia, tudo que a gente recebe da paróquia, nas coisas da paróquia, tipo a quermesse, vai tudo para a paróquia. Mas com um respaldo para a gente. Se a gente precisar de alguma coisa, o padre, né, disponibiliza tranquilo. Mas o suco é a responsabilidade do movimento, né, do Sene. Desde quando começou a fazer o suco, é sempre a equipe do Sene que trabalha. A gente faz uma escala e tudo mais, mas é só o pessoal do Sene que faz o suco, vai atrás de tudo, doação e tudo mais. Mas é bem... Fica ali com vocês. Fica ali com a gente. Explorando um pouquinho mais do Sene. Você falou que o Sene ele começou em 77, né? E após o falecimento de um dos fundadores, que é o seu José Custódio, né? Você teve acesso, né? A esposa dele te entregou um monte de mirante, te entregou o estatuto inicial. Eu tava até brincando que era tudo datilografado. Sim. Que na época não tinha nem xerox. Eu ia trazer, mas é porque não pode mostrar, mas eu ia trazer pra gente ver. É muito legal. Então, assim, tudo parece mimeógrafo. Não tinha xerox. Então, isso e você que está nos assistindo que não sabe o que é mimeógrafo, vai pesquisar aí. Pesquisa no Google. Pesquisa no Google que você vai ver. Cheiro de álcool puro, claro. E como que é rever tudo isso? Você falou que agora vocês estão revendo o estatuto. Que é claro, os tempos mudam, a juventude muda, a sociedade muda. É necessário atualizar. Mas como que é para você hoje, que está à frente da direção, estar revendo tudo isso, ter a oportunidade de ter tudo isso em mãos? Sim, é bem emocionante, na verdade. Inclusive, eu achei nesses que eu vi, eu estava mexendo neles hoje, né? Eu achei do que eu fiz o Sene. Ah, você encontrou ato? Eu encontrei ato de quando eu fiz o Sene. Aí tá lá meu nomezinho lá, assim, ó, Olha. 2009. E você mesmo já tinha perdido o seu? Não, o meu tá guardado. O teu tá guardado também. Tá guardado. Mas aí nesses que eu tava mexendo, aí eu olhei e falei, gente, 2009 sou eu. Aí eu fui lá caçar eu lá. Aí eu achei, mas é muito interessante e emocionante você ver um movimento desse tamanho, né? Até quando eu assumi a dirigência, foi naquele ano da Rota 300, dos 300 anos de Nossa Senhora Aparecida, 2017. E aí a gente foi chamado no final de 2016. E aí, em 2017, em janeiro, a Nossa Senhora veio para cá, né? A imagem peregrina veio pra gente e tal. Então, eu sou muito devota de Nossa Senhora, né? E aí, para mim, eu recebendo ela, quando eu comecei no movimento, foi... assim, uma explosão de sentimento, né? Então, eu gostei muito, vivi esse momento da Rota 300 muito ativamente. Tanto que eu trabalhava ainda, não tinha meu negócio, né? Foi de um outro ano depois.
eu trabalhava e eu pedi férias para ficar o mês de janeiro inteiro em casa para poder ficar com ela o tempo inteiro. E aí a gente levou ela em todos os lugares. A gente trouxe ela aqui também, mas não era aqui ainda, né? Aí a gente trouxe ela, levou em todos os lugares, no Comaré, levou na Fundação Casa, era o Padre Neuber ainda na época. Então a gente foi em todos os lugares com ela, e aí eu consegui acompanhar tudo isso de perto, né? E aí, revendo essas coisas, né, esses mirantes e tudo mais, eu fico assim, gente, quantos anos se passaram? Quantas pessoas passaram pelo movimento, né? Quantas vidas foram alcançadas? Às vezes a gente pensa, quantidade tem que ter muito para dar qualidade, mas não é. Quantidade não é qualidade, né? A gente tem que entender isso. Que mesmo que de 100 jovens, um se salvar, um realmente se converter... Valeu todo o esforço, né? De quase 200 pessoas trabalhando para isso. Mas é muito gratificante. Até porque nós temos que pensar isso. Isso é uma preocupação que eu vejo muito em dirigentes gente que trabalha com jovens, né? Fica muito preocupado no resultado, né? Quantos que nós vamos conseguir alcançar, quantos que vão se envolver com a pastoral, quantos que vão se envolver nisso. E a gente esquece da parábola da semeadura, né? A nossa função é jogar a semente. A semente foi plantada. Entendeu? A nossa função, o máximo que a gente faz é jogar a semente. O terreno, o coração de cada um, a pessoa vai estar preparando esse terreno. E a colheita é Deus, não é a gente que vai colher. Então a gente também se entender e se colocar no nosso lugar para entender isso, né? De saber quantas vidas nós tocamos, né? Quantas vidas... Nós não, né? Deus por meio do nosso trabalho. Por meio do nosso trabalho, da nossa fala, né? Do nosso abraço, do nosso sorriso. Que é dessa forma que a gente conquista, né? As pessoas, né? Que eles vejam Deus em nós. É o que São Francisco falava, né? Pregue o evangelho onde estiver, se necessário, use palavras. Então, a gente tem que viver a nossa vida, igual você falou. A gente planta a semente. A semente foi plantada no meu coração. E aí, a partir daí, é eu que vejo o que vai ser. Se eu vou dar frutos. E dando esses frutos, é a gente plantando mais sementes no coração de outros jovens para que eles também possam dar frutos, né? Então... E é interessante porque eu penso assim, é você não escolher, né? E aí o fato de você... Porque eu acho que é um dos primeiros, ou se não o primeiro talvez que eu vejo, que não exige alguma barreira, condição para a pessoa participar. Porque eu conheço muitos, para participar tem que ser batizado. Para participar tem que ter primeira Eucaristia. Ou então, crisma. E aí isso já vai criando barreiras. Que muita gente quer fazer, mas não pode participar. Como. Então, primeira vez. E eu lembrava quando você falava, durante mais de 30 anos, eu fui catequista de adultos. Confesso que foi as melhores experiências que eu só... Eu estou vivendo ela agora. Eu só deixei essa experiência porque... na ocasião, o bispo Dom Joviano, quando o bispo falou, vocês têm que deixar tudo na paróquia, vocês têm que preocupar aqui com a formação. Então aí eu tive que deixar. Mas nesse período todo, o que eu vi? É claro, eu dei catequese para a crisma também, mas hoje eu não tenho cabeça para trabalhar com jovem mais, né, porque a idade não permite, né? Não, porque tem que ter paciência. Mas é difícil. O adulto não, porque o adulto, se ele está ali, é porque ele quer. Diferente da criança que o pai obriga, senão corta a mesada, tira o celular e a criança vai, mas ela não quer ir. Mas o que eu estou dizendo? Por exemplo, eu cheguei a ter 50, 40 adultos lá no Jardim Alvorada. Toda segunda-feira à noite era catequese com eles. E era muito legal, porque tinha gente que é o pai e a mãe. E às vezes filho de 20 e poucos anos também é tudo junto, fazia toda a família inteira. Nossa. E aquilo, quando eu ando hoje pelas paróquias de Batatais e eu vejo que eles estão lá fazendo leitura, cantando, etc., eu falo, graças a Deus, lá. Mas uma coisa que eu queria chamar a atenção, porque muitos deles trabalhavam na usina. E a usina trabalha em turno, né? Então, quando caía na segunda-feira à noite... Aí, o que acontecia? Quem saía às 22 não podia, porque não dava tempo de chegar. E quem ia entrar às 22 também não ia, porque ele tinha que estar no ponto do ônibus para poder pegar o ônibus. Então, quer dizer, eles só podiam participar quem estava no turno da manhã, né? Aquela semana que eles rodavam a semana, não sei.
Então, o que acontecia? Muitos deles, eu falei, e agora perdi, como é que eu faço? Porque ia perder 2 semanas seguidas, era muito complicado. Aí eu falava, não, eu faço o seguinte, eu tô aqui durante o dia, veja o horário que você pode vir. Ah, pode ser às 10? Pode. Aí o outro pode ser às 2? Pode. Então, o que acontecia? Eu dava a catequese, a mesma aula, a mesma matéria, para uma pessoa. Mas, gente, mas será que ela não é importante? Sim. Né? Então, para uma pessoa. E eu vejo que, às vezes, quantas dessas que eram uma somente, ou às vezes 2, dependendo do turno da usina, e ela não estava no grupão, e que hoje, graças a Deus, permanece firme depois de 10, de 15, de 20 anos. Né? Isso, para mim, eu acho que, então, quer dizer, você não vai achar, esse aqui eu não vou porque isso aqui não vai virar nada. Não. Não é você que vai fazer ninguém virar nada. É que você falou, você jogou a semente, vai acontecer. Se não acontecer, a culpa não foi sua, você fez sua parte. E é isso que a gente precisa entender. Porque a gente tem essa mania de, às vezes, lá não perde tempo, senão não vai virar nada. Não. Às vezes, aquilo que você acha que não vai virar nada é o que vira. E aqui dentro da comunidade, nós temos muitos exemplos assim, né? Quantas pessoas chegam com aquela cara de piedade? Você olha assim, falta uma areola e uma asinha, né? Aí você fala, nossa, que beleza, né? A gente vai para o inferno. Dali a pouco, meu Deus do céu, que decepção. E, de repente, aquele que você não acredita que vai... Você não vai virar nada, não. Que chega cara fechado, carro no cu, bravo, não quero. E de repente é esse que de repente frutifica. Então, nós não temos condição de saber. Então, temos que semear para todos. Para todos. A gente não tem essas restrições justamente por isso, porque, como eu falei no começo, a intenção do movimento e do encontro é apresentar Jesus. É mostrar esse primeiro amor. Então, como que a pessoa que está começando a ir na igreja agora, às vezes está fazendo uma catequese, uma crisma, né, de adulto ou de jovem, né? A pessoa não tem batismo, não tem primeira Eucaristia, você vai falar que não, então não vai fazer, não. Ela vai faz sentido, não faz sentido. Então, a gente tem tido muita procura e muitos encontristas de alguns desses anos para trás de pessoas que não têm nem batismo. Que não tinham nem batismo. Ou porque nunca foram batizadas, né? Era católico de BGE, ou porque era protestante. Né? Ou o pai ia na igreja, em outra igreja, protestante, e aí você não ia em igreja nenhuma, mas aí agora você, né, se converteu, tá tudo certo, pode ir, mas aí a pessoa não tinha batismo. Agora, em junho, né, que teve batismo na São Sebastião, eu e o meu noivo, a gente foi padrinho de batismo de 2 adultos. E realmente é o que o senhor falou, é tão interessante dar crisma para adulto, porque a pessoa é adulta e ela tá ali porque ela quer. Porque ela tá com vontade, com sede. Com sede. Eu dou crisma para adulto também, né? E lá na São Sebastião a gente tem 3 turmas, uma de sexta, não, tem uma de terça, uma de sexta, uma de sábado de manhã e de sábado à tarde. Eu faço de sábado à tarde. A minha turma tem um total de 5 alunos. Uma parou de ir porque ela queria que eu desse online. Não tá moderno. Ela tá tão moderna assim. Ela queria um podcast de Olha. Mas aí eu tenho 4 alunos. Só que os 4 são, assim, sedentos de conhecimento, né? De saber o que tá, como que é, o que vai fazer. Acho que nenhum tem... Todos têm batismo, mas os outros não têm primeira Eucaristia. Nada. Mas aí, se quiser fazer o encontro, vou falar que não. Não faz nem sentido. Não faz nem sentido. Eu vejo muito isso. Às vezes a pessoa ela escuta, não, um Deus que te ama, um Deus que te acolhe. A gente faz a leitura da palavra do filho pródigo, da ovelha perdida. Aí ela fala assim, então, nossa, é isso que eu precisava ouvir, eu quero fazer esse encontro. Mas você é batizado, você tem primeira comunhão, você tem crisma? Não, e outra, porque como que você vai cobrar uma coisa dessas num encontro? Você não vai sair distribuindo sacramento, né? De grátis, não tem como, assim. Né? Tem que preparar. Mas agora, né, esses, né, que a gente é padrinho de batismo, são 2 adultos, eles já fizeram o encontro, eles também não tinham batismo. Só que aí um deles está se preparando para casar. Aí sim, ele fez primeira Eucaristia, ele fez batismo, primeira Eucaristia, crisma, tudo para receber outro sacramento. Não é a mesma coisa de só ir fazer o encontro, é diferente. E aí é porque é uma exigência da igreja, já é uma coisa diferente. Não né? E aí ele entrou, ele entendeu. Eu acho assim, se o sentido do encontro é preparar as pessoas para entenderem e começarem a participar ativamente da comunidade que faz parte, ele entendeu. Sim. Ele entendeu isso. Que aí então, depois disso, a pessoa já começou a querer viver aquilo lá mesmo. Aquela fé católica
que a gente mostrou no encontro. Eu vejo assim, muitas vezes isso também é uma dificuldade que às vezes alguns locais têm, né? Você faz o encontro, vai fazer 100 encontristas. Eu não sei quantos que vão no final de semana próximo. Mas vamos supor, vai uns 80. Aí a gente já fica naquela expectativa. O primeiro pós-encontro vai estar lotado. Aí segundo já não tá. Aí terceiro já diminui. E as pessoas tendem a ir desanimando. Mas é natural. Aí é natural isso. É. E aí começa até aquele negócio. Ah lá, fulano fez o encontro, uma beleza. Agora, olha lá, tá namorando, começou a dar catequese, ou então virou ministro, não quer vir mais nos encontros. Que bom. Exatamente. Porque ele começou. E não dá para assumir todos os A compromissos. intenção é essa. É. Que o jovem entre e realmente fique ali dentro da paróquia, né? Ou em outra paróquia que mora Dentro da próximo, igreja, dentro né? da igreja. Porque a igreja é una, né? Então, independente, Ficar aqui comigo. ele pode estar em qualquer outra das paróquias. Se ele estiver engajado verdadeiramente, professando a fé, é ótimo, não tem o porquê. Às vezes não Então, tem tempo. mas isso é próprio na história da Igreja Nacional, por exemplo. Vamos pegar um exemplo, as ultreias do Cursílio. Eu falo que eu sou Mas cursista. o quê? Ultreia. Me explica que é. Você sabe que é? Você sabe que é o pré, Daiane? Eu também não sei. Vocês falam os Eu só nomes, sei assim, o mais Cursílio. modernos, pós-encontro, né? É o treia. Era um Então, pós-encontro. você Era o faz- pós-encontro. Você faz os encontros posteriores, né? E é claro que o objetivo também é o mesmo, é de que a pessoa ela seja pulverizada na igreja. Você pega a mesma coisa, renovação carismática. Quantas pessoas tiveram contato com a renovação, fizeram experiência de oração, fizeram aprofundamento, se apaixonaram pela igreja de Cristo e não continuam na renovação, mas estão na igreja? É isso que a gente tem que entender. A igreja não concorre com ela mesma. Não tem como. Não é concorrência. sentido, exatamente. Né? Vem aqui no Vale. Não, mas se eu estou bem aqui, desenvolvendo meu trabalho como legionário da Legião de Maria, fazendo as visitas, encaminhando as crianças, as idosas, não sei o quê, etc. Ótimo, não tenho que sair daqui para ir no posto de adoração. Gente, e O posto isso, de adoração tem outra missão, então ela vai fazer a missão dele. isso não Pode, é de repente, segredo, você né? estar em um ou dois, de repente você consegue. Mas eu falo porque eu tô aqui, assim, é difícil. Um ou dois, Porque aí ou coincide 5. duas. Não, mas é um sufoco, porque aí coincide duas da reunião no mesmo tempo, no mesmo horário, Não, aí você é fica muito- aí, não dá. É muito difícil, porque... Aí você não faz, às vezes, nem bem uma coisa nem outra. Nem Igual, outra. A Daiana, você é jovem, você tá noiva, você vai casar, mas a gente começa assim, a gente vai assumindo. Assumindo, vai indo. Você me vê na igreja desde quando? Desde sempre. Desde sempre. Porque antes a gente tocava, a gente pregava, a gente ia em grupo, a gente dava catequese. Só que aí você casa. Aí você já começa a ter as obrigações em casa. Aí vem os filhos, aí você já começa Então você precisa começar a ir, não escolhendo, mas você precisa começar a ter o respiro, porque senão você se esgota. Agora, nisso que o senhor falou, né, desse sentido de que as pessoas ela possa ser pulverizada na igreja, mas que seja ali na sua vida missionária, como todo batizado é missionário, isso não é uma invenção de agora. Jesus fez isso. E se a gente seguisse aquilo que Jesus ensinou, nós compreenderíamos isso muito bem, tudo bem, tranquilo, e não haveria discussões dentro de pastorais ou entre pastorais. O que Jesus fez? Jesus ele veio e anunciou o querigma. Não foi isso que ele fez? Ele anunciou. Ele anunciou Aí depois teve o para os Pentecoste. apóstolos Isso. a experiência do cenáculo. Que é o Pentecoste. que é o Você Pentecoste. imagina, eu fico pensando, você está com Nossa Senhora do teu lado. O Espírito Santo derramando ali. Pedro, você olha pro lado é Pedro, você olha pro lado é João. E aquele clima, o Espírito Santo, aquele fogo, aquele ardor, aquela... Eu não vou sair daqui nada. Toda semana Vou a gente vai vir ficar aqui toda Vou sair, semana. Vou sair pra fora. Mas o que eles fizeram? Saíram. Saíram. Mas Então é por quê? isso. Porque precisava Da sequência, o anúncio. Da sequência. E aí, quer dizer, foram ser presos, foram ser cabeça E a- cortada, apedrejados, mas gente, foram. Gente, e a Correram igreja riscos. não mudou. A igreja é a É isso. mesma. Às vezes, isso aqui, olha, eu até arrepio quando eu falo isso. Às vezes a gente acha que todo mundo conhece Jesus Cristo e não conhece. Não, É a o gente mínimo. vive tanto numa coisa, não numa bolha, mas que a gente vive com pessoas que estão sempre dentro da igreja. Aí você acha que todo mundo... Você acha que todo mundo... Teve uma vez que eu fui numa reunião, que nem era da igreja, não era nada de... O que foi? Foi uma reunião aleatória, assim. E aí, eu tô tão acostumada com as reuniões da igreja, eu contei isso pro Carlos. Aí eu já tava dando ele falou, vambora, eu tava dando a mão pra rezar. O que essa mulher tá fazendo? Eu já fiz isso em Ribeirão. Eu já fiz isso. Na reunião.
Eu já fiz isso nas reuniões de rede. Falei assim, gente, vamos começar, vamos fazer oração inicial. Eu falei isso uma vez numa reunião da Rede de Defesa da População em Situação de Rua. Blá, 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 blá. Pessoal, então vamos começar, vamos fazer oração inicial? Aí o Paulo me deu uma olhada, assim. Senão, gente, só vamos sentar e começar. Não, a gente foi se despedir, a gente fez uma roda e tava conversando assim, não sei o quê. Aí eles falaram, então vambora. Eu já tava fazendo assim com a mão pra rezar. Tá junto. Mas então, e às vezes a gente acha que todos conhecem já Jesus Cristo, não conhecem. E não conhece. Mas é importante esse trabalho. Eu sempre falo, é muito simples a experiência. Nós não somos a maioria. É simples. Tem gente, ainda pensa, né, que não é que todo mundo conhece. Por exemplo, a Terra tem hoje algo em torno de 8 bilhões de habitantes. Né? Desses 8 bilhões, vamos assim arredondar números, cerca de 2 milhões são cristãos. Só que quando eu estou dizendo cristãos, eu estou somando protestantes, ortodoxos e católicos. Ou seja, que creem em Jesus Cristo. Então são 2 milhões. Isso significa dizer que tem 6 bilhões Que não são. Que não conhecem. Então fora que não conhece a porra. Vocês entenderam? Então, quer dizer, a gente vai na igreja e graças a Deus, né? Pelo menos aos domingos as nossas igrejas Estão todas lotadas, né? Você vai, eu vou ali na paróquia Santa Rita, você vai no santuário. E não tem nem onde parar carro, de tão lotado. Tem lugar estacionado, beleza e tal. Aí o pessoal pensa, nossa, tá, beleza. Tá. Não, meu filho, você tá falando, é pesca e paga que eu falo. Você tá falando para as mesmas pessoas que estavam domingo passado, são as mesmas. Não tem ninguém de novo ali, um ou outro apareceu de novo, diferente, né? Às vezes tá agora, de visita. soma, eu já fiz isso, né? Eu não vou falar números aqui agora, né? Mas eu já fiz isso uma vez. Eu comecei a somar. Falei, quantas pessoas cabem na Igreja Matriz Nossa Senhora de Fátima, na Santa Luzia, no Bom Jesus, na Santa Cruz, na São José, na Santa de Virgem, na São Sebastião, na São Aparecida, e fui somando para ver quantas mil pessoas davam. Eu estou falando da nossa cidade aqui, que tem um pouquinho mais de 60 mil habitantes. Gente, não dá 6 mil pessoas. Então, ou seja, não chega a 10% da população do município. E nós, Batatais é católico. É muito católico, todo mundo muito católico. Nada, a maioria não tá nem aí. Então, é isso que você falou. A importância, então, da gente entender essa missão. E a igreja tem batido bastante nessa tecla não é catolicizar, não é catequizar, obrigar, impor, não é isso. Mas é como você citava São Francisco, mas é pelo seu exemplo de vida tentar contagiar o outro. Exato. Porque conversando com um amigo esses tempos atrás, a gente estava falando sobre isso, que as pessoas hoje, elas querem que a igreja se adapte a ela. Né? A igreja tem que se adaptar ao meu querer. Ao meu querer, ao meu horário. Porque a igreja é antiga. A igreja... Não, o evangelho é o mesmo. O evangelho que foi pregado para os primeiros cristãos é o mesmo evangelho de hoje. A Bíblia é a mesma. Não é a igreja que tem que se adaptar a você. É você que tem que virar um cristão católico de verdade. A gente se adapta à forma de fazer o evangelho chegar às pessoas. Isso, hoje né? Nós não temos mais as cartas, mas temos o podcast. Nós não temos mais uma mensagem, né, escrita, mas a gente manda uma mensagem no WhatsApp. Tem o Instagram. Inclusive, eu quero pedir pro Jandim colocar o Instagram aí do Sene, né? Que a gente já tá quase chegando ao final e nós nem falou do Instagram do Sene. Olha lá, então, você que tá aí e não segue, ó. Cristo é nosso ideal. Nós nem falamos o que significava Sene. Agora falamos, Cristo é nosso ideal. Então tá aí, ó, o cartaz aí do encontro que vai acontecer. Esse é o vídeo. Esse daqui é um vídeo, né, que fizeram aí, ó, Sene News. O jornal. Jornal do Sene. Então, aí as inscrições não estão mais, né? Tá na última semana, né? Acabou. Então, mas tá aí, você que ainda não segue a página, só clicar lá sobre o sorteio, né, que ela falou, da imagem de São Carla Cutis, né, a festa do padroeiro, o nosso pároco aí, o Padre Marcos, que já esteve aqui conosco também nesse podcast. Então, começa a seguir ali o Instagram do Sene, que você vai estar sempre muito bem informado. Aí o Sene, que faz parte ali da paróquia São Sebastião. Tô achando que o pessoal das outras paróquias vai começar a ficar com ciúmes, que eu só chamo o povo da São Sebastião. Não, mas é que você é da São Sebastião. Por isso. Por isso. Não, mas já vieram. Não, mas as irmãs já vieram aqui do santuário. Uma da Santa Rita já veio aqui. Nada de bairrismo. Né? A Santa Cruz já foi convidada, que o padre teve compromisso no dia, não pôde vir. Eu acho que nós estamos devendo só para Nossa Senhora de Fátima.
Agora no próximo mês a gente vai estar trazendo o pessoal do TLC também para falar que tem um encontro Que do tem TLC. O encontro também. que está na Santa Verdade. Cruz. Mas nós trouxemos o Mumu do Nossa Senhora de Fátima. Não, mas o Mumu não veio como... Ah, mas veio o tanto de música que ele tocou aqui. Né? Ô, Daiane, mas assim, a gente vai, como eu disse, a gente vai se aproximando do final, né? Eu queria que você falasse aí, então, o que significa o Sene, né? A palavra Sene, para o pessoal que vai fazer esse encontro, qual a expectativa aí que vocês estão para a próxima semana aí do encontro e dão um recado para a galera aí que vai fazer. Então, pessoal, Sene, como a gente leu lá, né? Sene, Cristo é nosso ideal. E a nossa expectativa para que a juventude seja realmente tocada, que o Senhor possa transformar vidas, assim como transformou a minha e a de todos os que estão ajudando, né, para a realização desse encontro. A minha mensagem é que vocês estejam de coração aberto a todos que vão fazer, que o Senhor já vá colocando no coração de vocês essa sede e esse amor por Ele. Irmão Francisco? Nós, mais uma vez, aqui agradecemos, né? Sempre um momento que a gente fala assim, um bate-papo gostoso de reflexão, daquilo que é a missão de cada um dentro da igreja. Vocês podem, em cada episódio, estar vendo qual é rica a nossa igreja. A riqueza desses carismas, desses diversos movimentos, dessas diversas atividades pastorais que buscam levar as pessoas a fazer geralmente essa experiência, e uma experiência verdadeira de encontro, né? Eu sempre costumo dizer, Daiana, que ninguém ama aquilo que não conhece. Então a gente precisa conhecer primeiro. E eu ainda vou um pouquinho além. Essa palavrinha conhecer, o verbo conhecer, ele é muito usado de maneira errada na nossa língua portuguesa, porque você vê a pessoa uma primeira vez, ou você às vezes nem nunca viu, mas você acompanhou pelas redes sociais, ou viu na televisão, e você fala que conhece. Não, isso não conhece. Para você saber o que significa o verbo conhecer, eu lanço mão de uma passagem do Evangelho de São Lucas, que é justamente o diálogo de Nossa Senhora com o anjo Gabriel, com o arcanjo Gabriel. Porque quando o arcanjo anuncia para ela que ela será a mãe do Salvador, e ela se assusta, né? E ela vai dizer assim, mas como? Como que isso vai acontecer? Né? E ela diz para o anjo, eu não conheço homem algum. Ora, como é que ela não conhece? Ela não tinha pai, ela não estava namorando São José, como é que ela te conhecia? Mas ela quer dizer, se conhecer significa intimidade. Ter intimidade. É que Nossa Senhora estava querendo dizer, eu nunca tive intimidade com homem. É isso que ela quer dizer. Então, quando a gente fala que conhece Jesus, quer dizer ser íntimo de Jesus, ter intimidade com Jesus. E aí já a palavra intimidade agora de uma maneira geral, não nesse aspecto que Nossa Senhora falou. Mas quando ela falou nesse aspecto, a gente entendeu muito bem o que ela quis dizer. E aqui quando a gente fala, por exemplo, eu sempre falo para as pessoas que eu tenho vários filhos, né? Tenho 12 filhos. E eu costumo dizer assim, eu não trato todos da mesma maneira. Porque eles não são iguais. E no relacionamento com as pessoas, quando você tem intimidade com a pessoa, você brinca com a pessoa. Você trata ela diferente. Então, ou seja, você tem intimidade com Jesus para dizer que conhece Jesus? E eu quero concluir dizendo, depois que você chegar à conclusão, que você achar que você tiver certeza que você conhece Jesus, aí você tem uma preocupação muito maior ainda. Jesus te conhece? Porque o meu maior medo é um dia Jesus olhar para mim e dizer, eu não te conheço, Não te conheço. Pronto, eu falei, meu Deus do céu, né? Então, nosso muito obrigado para você que permaneceu conosco. Daiana, nosso muito obrigado. Parabéns, sucesso aí com mais este encontro do Sene. E o nosso abraço aí para todo o pessoal do Sene. Eu quero mandar um forte abraço aí para o pessoal do Sene, para a Paróquia São Sebastião. Daiana, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito obrigada. Sei que fica muita coisa ainda a se falar, mas nós vamos ter outras oportunidades. Né? Eu falo com o irmão Francisco, o Janderson, às vezes eu me surpreendo, né? Porque quando a gente foi começar o podcast, a gente fala assim, gente, quem que a gente vai convidar toda semana, né? E a gente vai conversando aí. Hoje é o 34º episódio já, então já passou 34 pessoas sentadas nessa cadeira e ainda vem muito mais. E aí logo a gente vai começar a repetir também. E aí hoje você falou da expectativa, né? Então quem sabe logo mais vem aqui falar dos frutos, das sementes que foram lançadas e dos frutos que vieram. Muito obrigado por você ter aceito o nosso convite, tá? E sempre fique à vontade quando tiver alguma novidade na paróquia, no movimento. O Jandim deu uma sugestão aí, né, fora do ar. Quem sabe a gente consegue colocar em prática também. E fique à vontade para dar suas últimas palavras aí pro pessoal. Eu agradeço imensamente, né, o convite. Gostei muito.
É só gratidão mesmo, né? Por vocês, por receber a gente, por divulgar o nosso movimento também, que a nossa intenção realmente é levar cada vez mais almas para Cristo. Que joia. E você que nos acompanhou até agora, eu espero você aí na próxima semana. Eu espero você aí compartilhando o nosso conteúdo, mandando o nosso canal, o nosso episódio para outras pessoas. E você que não curtiu, curte aí, acione o sininho, porque na próxima semana tem mais podcast Entre Irmãos. Não, eu tô despedindo aqui. Tô esperando. Hoje nós tá bom. O Jandir fazendo o sinal da cruz. O que eu tô fazendo de errado? Vamos pedir de Deus. Vamos pedir a bênção. Pode dar a bênção, né? desculpa. Mas você continua apertando o sininho, continua curtindo e compartilhando nosso conteúdo. E se inscrevendo no canal. No canal, isso. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria de São José, o seu castíssimo esposo, do São Carlos Acuti, patrono desse estúdio, desça sobre cada um de nós, e de modo especial sobre esse encontro do CN, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Agora sim, até semana que vem, Entre Irmãos. Bem-vindo ao podcast, onde a fé nos une, entre irmãos em comunhão, onde o amor nos envolve. Com Cristo ao nosso lado, somos luz na escuridão. No podcast há esperança em cada coração. Entre irmãos, no podcast encontramos paz na comunhão. Nossa força se faz com Cristo ao lado, nosso guia fiel. Entre irmãos, no podcast rumo ao céu.